Fala pessoal do canal É o Time do Povo, este é mais um Papo Reto com a Fiel. Eu sou o Marco Belo e vamos falar a partir de agora sobre Esporte Clube Corinthians Paulista. O timão que está brigando pelo G7 no Campeonato Brasileiro, são 6 vitórias consecutivas e o técnico Ramon Dias deu um dia de folga para os atletas. Pois é, os atletas do Corinthians não trabalharam ontem, voltam aos trabalhos hoje no CT Joaquim Grava. O próximo compromisso da equipe é contra o Criciúma no sábado, lá no sul do país. O Corinthians tentando a 7ª vitória consecutiva e tentando, claro, uma vaga na pré-Libertadores da América de 2025. E também, por que não, na Copa do Brasil. Seria um ano de 2025 bem cheio de torneios importantes, repleto de torneios importantes. Isso traz mais receita, isso leva a mais investimentos na equipe, ou seja, muda bastante o cenário para 2025. Para essa partida contra o Criciúma, voltam Memphis Depay, que estava suspenso, e o Yuri Alberto machucado. Era uma lesão de grau 1, a lesão mais leve, ele já está recuperado e por isso deve voltar para a partida contra o Criciúma, claro, se não acontecer nada durante a semana, né? Falta ainda uma semana de treinos, mas a tendência é que o Yuri volte e se forme novamente a dupla de ataque titular do Corinthians, que fez falta na partida contra o Vasco da Gama, apesar do Garro, do Romero, do Thales Magno terem dado o recado na vitória por 3-1. Enquanto isso, fora de campo, o Corinthians ferve. Além da reunião que vai acontecer na quinta-feira, dia 28, no Parque São Jorge, que a gente já falou bastante aqui no É o Time do Povo, a reunião que vai decidir se o presidente Augusto Melo será ou não afastado do cargo por causa do caso Vaidebet, principalmente. É um pedido de impeachment do presidente Augusto Melo. Os conselheiros do Corinthians votarão de forma secreta se o presidente Augusto Melo será ou não será afastado do cargo. Se a votação caminhar para o sim, para o afastamento, Augusto Melo é afastado imediatamente do cargo. E o vice-presidente do Corinthians, o Osmar Stabile, assume a presidência até que uma assembleia de sócios seja convocada pelo presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, e aí os sócios votarão se o Augusto Melo sofrerá ou não o impeachment. Se eles votarem para manutenção do Augusto Melo, o Augusto volta como se nada tivesse acontecido. E se eles votarem pela saída do Augusto Melo, aí ele não será mais o presidente do Corinthians e uma nova eleição terá que ser marcada, uma eleição que seria de forma indireta, ou seja, apenas o Conselho Deliberativo votaria para eleger o novo presidente do Corinthians. Gaviões da Fiel vai estar lá, Camisa 12, Estopim, Pavilhão 9, Coringão Chopp. As maiores torcidas organizadas do Corinthians farão protestos na quinta-feira contra o que eles chamam de golpe, não ao golpe. Inclusive hoje, os muros do Parque São Jorge apareceram pichados com esta frase: não ao golpe, estão ao lado do presidente Augusto Melo. Jogadores do Corinthians também já se mostraram favoráveis à permanência do presidente. Enquanto isso, ontem, o CORE, que é formado por 13 membros do Conselho Deliberativo do Corinthians, alguns são membros permanentes, que são os ex-presidentes, alguns conselheiros vitalícios, e outros são eleitos, são conselheiros trienais que foram eleitos na eleição que aconteceu no final do ano passado e que foram eleitos dentro do Conselho Deliberativo para fazerem parte do CORE. É um comitê de orientação, tá? Não é um comitê que pune, um comitê que age, é um comitê de orientação. Eles fizeram uma reunião ontem para deixar bem explicadinho. Não tem nada a ver com o processo de impeachment que está correndo e que vai acontecer a reunião na quinta-feira. Eles fizeram uma reunião ontem para avaliarem a falta de documentação que o Augusto Melo está levando ao Conselho Deliberativo do Corinthians. O Augusto Melo, ele entregou o parecer financeiro do Corinthians do segundo semestre.
não entregou do terceiro e eles deveriam estar avaliando do quarto semestre já. E o Augusto Melo está deixando de entregar alguns documentos. E por causa disso, por causa de falta de documentação, principalmente financeira, o CORE orientou, eu deixo bem claro isso, orientou ao afastamento do presidente Augusto Melo. Isso não quer dizer que o Augusto foi afastado ontem, nem que ele será afastado por causa dessa decisão do CORE. Porque, repito, o CORE é apenas um conselho de orientação. Então, para que serve esse pedido de afastamento do CORE? Este pedido será levado ao presidente Romeu Tuma Júnior, presidente do conselho, e pode ser aberto um novo pedido de impeachment, por causa da falta da apresentação das contas. Vocês entenderam? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A reunião do CORE foi para avaliar a falta da entrega de documentos que os membros do CORE julgam serem obrigatórios e que o Augusto não entregou. O pedido de impeachment, que vai ser votado quinta-feira, é por causa do caso Vai de Bet, lavagem de dinheiro e pagamento de intermediário e todo aquele negócio. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A votação de ontem orientou o pedido de impeachment, orientou apenas, foi uma sugestão do pedido de impeachment. Então, o Romeu Tuma, ele pode abrir um novo processo, um segundo processo de impeachment por causa dessa orientação do CORE. O processo de quinta-feira é outro, não tem nada a ver com isso. O processo de quinta-feira é por causa da Vai de Bet. É lógico que as duas coisas acontecendo na mesma semana, uma coisa se confunde com a outra. Os conselheiros que forem votar na quinta-feira podem se deixar levar pela votação do CORE de ontem, que aconteceu ontem, mas teoricamente, né, na prática, melhor dizendo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É bom deixar bem explicado, o presidente não está afastado e não será afastado por causa dessa decisão do CORE. Quinta-feira, sim, será votado o afastamento ou não do presidente Augusto Melo. Fechou, pessoal? Espero falar mais de dentro de campo, né? Espero que essa confusão acabe, porque o Corinthians está tão bem dentro de campo e o pessoal querendo fazer confusão fora dele, né? Então amanhã a gente espera falar um pouquinho mais de dentro de campo do Corinthians. Eu volto sempre aqui no Papo Reto com a Fiel, no canal É o Time do Povo. Um abraço e vai Corinthians!